Fabiana, na verdade, está perguntando sobre um tipo de mamoplastia que se chama mamoplastia híbrida. O enxerto de gordura tem a função de acabamento, de refinamento. Na mini abdominoplastia é possível fechar um pouco de diástase, lembrando que mini abdominoplastia não é para quem quer, é para quem pode. Mas aquele resultado excelente depende muito da participação, do investimento e principalmente da mentalidade, do mindset da paciente no pós-operatório. O umbigo fica natural após a abdominoplastia. Então, hoje em dia, com o uso de tecnologia de retração de pele, a gente praticamente não tem esse efeito colateral da lipo, que é o surgimento de flacidez pós-lipo. Doutor, qual é o valor da abdominoplastia? Eu vou começar respondendo as perguntas. Já tem mais ou menos 3, 4 minutinhos que a gente abriu a live. Se vocês tiverem dúvidas, podem escrever as perguntas aqui nos comentários, que nós vamos responder todas essas dúvidas até o final da live, certo? Eu vou começar respondendo algumas perguntas que foram deixadas na nossa caixinha de perguntas hoje durante o dia. Então, a Fabiana fez uma pergunta bem interessante. Doutor, colocar gordura e silicone nas mamas dá um resultado mais natural? Ótima pergunta. A Fabiana, na verdade, está perguntando sobre um tipo de mamoplastia que se chama mamoplastia híbrida. Híbrida é quando a gente associa tanto a colocação da prótese de mama com a colocação do enxerto de gordura. Geralmente a gente faz a colocação da prótese de mama e deixa o enxerto de gordura para o final da cirurgia, porque o enxerto de gordura tem a função de acabamento, de refinamento, e a gente consegue inclusive corrigir pequenas assimetrias entre as mamas, e a gente também consegue deixar o colo um pouco mais marcado, um pouco mais elegante, dando um cleavage ainda melhor para a mama da paciente. E isso, logicamente, vai dar mais satisfação e liberdade para essa paciente no pós-operatório. Então, na verdade, a gente usa a mama híbrida exatamente para dar um colo mais elegante, mais empoderado. Então, o resultado, na verdade, em vez de ficar mais natural, fica um pouco mais marcado. A não ser que o objetivo do enxerto de gordura seja apenas para corrigir uma assimetria. Como assim, Dr. Bruno, assimetria? Às vezes uma mama tem não só volume, tamanho diferente em relação a outra, mas também a base de implantação. Então a gente pode lançar mão do enxerto, mesmo colocando próteses de tamanhos diferentes para tentar simetrizar, no final ainda tem a oportunidade de usar o enxerto de gordura para tentar refinar mais ainda esse resultado estético final. Certo, pessoal? Dr. Bruno, na mini abdominoplastia é possível fechar um pouco de diástase? Excelente pergunta, Ana. Acho que essa é uma das perguntas mais frequentes em relação à mini abdominoplastia. E a resposta é sim. A gente consegue fazer a aplicatura tanto abaixo do umbigo quanto acima do umbigo na mini abdominoplastia, por uma incisão menor. Para a gente ter essa facilidade técnica, é necessária a presença de um afastador específico, um instrumental próprio para a gente poder acessar essa região supraumbilical e fazer a aplicatura desde a região infraxifoide até a região pubiana. Então a resposta é sim, Ana, e a gente faz de rotina a aplicatura durante a cirurgia de mini abdominoplastia. Lembrando que mini abdominoplastia não é para quem quer, é para quem pode. Essa cirurgia está reservada para aquelas pacientes que possuem pequena quantidade de flacidez no andar inferior do abdômen, logo acima ali da região da cicatriz da cesárea, não possuem muita flacidez na região supraumbilical. E pacientes que estão próximas do peso adequado ou no peso adequado. Certo, Ana? Excelente pergunta, parabéns aí pela sua participação, nota 10. Sérgio pergunta, blefaroplastia, demora muito a recuperação? Sérgio, essa é uma das cirurgias que apresenta o melhor downtime, que é o tempo de convalescência, o tempo de recuperação para o paciente. Em 15 dias, o paciente está literalmente com vida normal, exercendo todas as suas atividades cotidianas, atividades laborativas, que são as atividades profissionais, atividades domésticas, inclusive cozinhando, certo? E eu peço para voltar à atividade física a partir da 3ª semana. Na primeira semana, o que pode ficar um pouquinho roxo, um pouquinho inchado, mas se o paciente trabalha de home office, ele consegue trabalhar no dia seguinte do procedimento. Se tiver que sair de casa, eu sempre peço para usar um óculos escuro na primeira semana e evitar a exposição solar excessiva. Também vale a pena dormir com a cabeceira um pouquinho mais elevado, que ajuda a desinchar mais rápido. E nos primeiros 2 dias eu presto para fazer uma compressa gelada nos olhos, com gaze ou com a máscara de gel própria para ajudar no combate do inchaço, do edema dos olhos. É uma cirurgia ambulatorial, a blefaroplastia, ou seja, o paciente faz e não precisa ficar internado.
um procedimento de blefaro superior e inferior, um procedimento de 1h30 de duração. Essa cirurgia não dói no pós-operatório, o máximo que acontece é aquela sensação de inchaço, de desconforto, porque a pele dos olhos é uma pele fina e pode inchar um pouquinho. A gente faz de uma forma que evita ficar muito roxo, tem alguns detalhes que a gente observa, tanto no período pré-operatório quanto no período pós-operatório, que ajuda a diminuir o roxo, de forma que o paciente possa voltar para as atividades sociais com 15 dias sem deixar estigma de que ele foi submetido à blefaroplastia. O corpo fica igual ao antes da gravidez, depois da cirurgia Mommy Makeover? Ótima pergunta. Pessoal, o corpo pode ficar igual ou pode ficar até melhor e mesmo pior. Tudo vai depender de como essa paciente vai cuidar do resultado no pós-operatório. Quando a gente fala de cirurgia de contorno corporal, o cirurgião consegue entregar um resultado muito bom, ótimo, nota 10. Mas aquele resultado excelente depende muito da participação, do investimento e principalmente da mentalidade, do mindset da paciente no pós-operatório. Então, se a paciente investe em dieta, atividade física regular, controle do peso, evitando efeito sanfona, cuidados com a cicatriz, drenagem modeladora, entre outros, ela pode não só ficar com um corpo tão bom quanto era antes da gestação, mas até ter um corpo que ela nunca teve. A cirurgia plástica de contorno corporal dá essa oportunidade para a paciente decidir o quanto ela vai investir no resultado e na qualidade estética final do seu contorno corporal. Então a resposta é: o corpo pode ficar igual, pode ficar melhor e também pode ficar pior para aquelas pacientes que não conseguem cuidar da cirurgia. Nesses vários anos de cirurgia plástica, eu já vi muitas pacientes engordarem no primeiro ano após a realização da cirurgia. Eu já vi paciente ganhar mais de 10 quilos. Então, ela não consegue perpetuar o resultado que a cirurgia entregou e, muito pelo contrário, ela acaba ficando desmotivada. E isso faz com que, às vezes, ela não cuide da cicatriz, que ela não faça atividade física regular e, com certeza, ela não vai ter o resultado que ela buscou e que ela merece. Então, tudo vai depender de como e de quanto a paciente vai investir no resultado que a cirurgia plástica de contorno corporal ofereceu para ela logo no pós-operatório imediato. A Cris me perguntou: Dr. Bruno, as estrias desaparecem com a abdominoplastia? Cris, todas as estrias localizadas abaixo da cicatriz abdominal desaparecem com a abdominoplastia. Mas a abdominoplastia não retira as estrias que estão localizadas acima do umbigo. Às vezes a paciente pode falar assim: doutor Bruno, então se eu tiver estria acima do umbigo, não vale a pena fazer abdominoplastia, já que não vai tirar todas as estrias? A resposta é: claro que vale a pena. Até porque essas estrias que estão localizadas acima da cicatriz umbilical, com a tração do retalho durante a abdominoplastia, serão empurradas para baixo. Elas vão ficar localizadas próxima da cicatriz da abdominoplastia, dentro da marca do biquíni, da lingerie. E isso vai trazer um grau de liberdade e de satisfação muito grande para essa paciente. Então as cicatrizes podem ficar bastante escondidas, bastante disfarçadas. Então a paciente pode sim ficar bastante satisfeita com o resultado. Então, repetindo, a abdominoplastia retira todas as estrias localizadas abaixo do umbigo. Entretanto, as estrias supraumbilicais, que são aquelas localizadas acima da cicatriz umbilical, geralmente não saem com a abdominoplastia, mas são deslocadas para a porção inferior do abdômen e geralmente podem ficar escondidas na marca do biquíni, da roupa íntima, da calça de malhar, e gerando mais liberdade e muito mais conforto para o paciente depois da abdominoplastia. Certo, pessoal? A Fran deixou a seguinte questão hoje na caixinha de pergunta do Instagram: Dr. Bruno, o umbigo fica natural após a abdominoplastia? Bem, essa questão do umbigo natural deve ser muito bem discutida com a paciente no período pré-operatório, quando a paciente é candidata a fazer a abdominoplastia, porque um dos maiores receios, um dos maiores medos da paciente que vai fazer a abdominoplastia é a presença da cicatriz horizontal e o formato do umbigo. Então, dessa forma que eu costumo responder. A cicatriz da abdominoplastia fica escondida na marca do biquíni, na marca da calcinha, da roupa íntima. Então, no dia a dia, depois que a paciente já desinchou, à medida que a paciente vai conquistando o resultado que ela deseja, volta a fazer atividade física, ela nem lembra mais da cicatriz. Principalmente se ela teve muito cuidado e se ela tem uma tendência de ter uma boa cicatrização, aí que a cicatriz fica totalmente desapercebida pela paciente ao longo do dia.
Então o cirurgião tem o dever de saber posicionar bem essa cicatriz de forma que a cirurgia entregue muita liberdade de vestuário para o paciente, que nenhum tipo de calcinha revele que a paciente possui uma cicatriz de abdominoplastia. E o umbigo corresponde à assinatura do cirurgião. Quando o cirurgião vai fazer a abdominoplastia, ele sabe que a parte da abdominoplastia que pode ficar exposta no pós-operatório é o umbigo. Quando a paciente estiver de calça de malhar, calça leg, fazendo uma caminhada, ou na academia, quando a paciente estiver no clube, quando a paciente estiver na praia, de biquíni, de roupa de banho. Então o umbigo pode ficar à mostra. Então ele tem que fazer a umbilicoplastia, que também é chamada de onfaloplastia, de forma que essa cicatriz umbilical não revele que a paciente foi submetida ao procedimento de plástica abdominal. O umbigo não pode ter uma cicatriz aparente, ele tem que ficar com um aspecto natural, o aspecto de cicatriz embutida, de forma que a paciente não demonstre que ela foi submetida à abdominoplastia. E isso é possível fazer, depende da técnica que o cirurgião usa, e quando o cirurgião entrega um umbigo bonito para o paciente no pós-operatório, geralmente a abdominoplastia desse cirurgião fica muito bela, fica muito caprichada e chama muita atenção das outras pessoas, porque as pessoas olham e falam, nossa, nem parece que fez abdômen. Então essa questão do umbigo é muito importante para o paciente que deseja fazer abdominoplastia. Então, doutor, é seguro operar após uma viagem longa de avião? Aumenta o risco de trombose? Excelente pergunta, Ana. Dependendo da distância que a paciente percorreu de avião, a gente sempre espera alguns dias. Existem alguns estudos que mostram que uma viagem muito longa, em que a paciente fica muito tempo sentada, pode ter uma estase muito grande do sangue, do retorno venoso nas pernas. E isso causa uma dilatação venosa, que é um status que predispõe à trombose se a paciente fizer uma cirurgia logo nos primeiros 2 dias depois que ela chegar dessa viagem. Então, quando a paciente faz uma viagem muito longa, o paciente tem antecedente de edema de membros inferiores, o paciente tem insuficiência venosa crônica, o paciente tem lipedema, que são fatores que dilatam mais ainda as pernas, que incham mais ainda as pernas. A gente sempre pede para a paciente esperar alguns dias antes de fazer a cirurgia, quando ela faz viagem longa de avião. Existe até um protocolo que a gente segue à risca e às vezes a gente pede até para fazer prevenção, profilaxia de TVP no período pré-operatório. Então, muitas vezes a gente indica, dependendo do grau de risco dessa paciente, até o uso de algumas injeções do Clexane antes da cirurgia. É caso que essa avaliação é sempre personalizada e a gente leva em consideração algumas nuances da história clínica da paciente. Mas, via de regra, a resposta é: viagem muito longa de avião, sempre é importante esperar alguns dias antes de se fazer uma cirurgia, principalmente se for uma cirurgia que dura mais de 6 horas. Certo, Ana? Parabéns pela excelente pergunta. Dr. Bruno, existe risco da pele ficar flácida após a lipoaspiração? Sim, Shirley, existe risco e esse risco é iminente. Era muito comum no passado, quando a gente fazia a lipoaspiração tradicional, que não agregava tratamento de pele, igual a gente faz hoje, com a tecnologia de retração de pele. Então, eu mesmo já tive pacientes que fizeram lipoaspiração há 20 anos, há 15 anos atrás, e evoluíram com um pouco de flacidez. E agora retornaram para melhorar essa flacidez. Às vezes, se a flacidez é discreta ou até mesmo moderada, a gente não precisa fazer cirurgia excisional. Ou seja, não precisa fazer abdominoplastia, não precisa fazer braquioplastia. A gente consegue fazer uma nova lipoaspiração, que a gente chama de lipoaspiração secundária, agregando tecnologia de retração de pele. A tecnologia que eu mais gosto de usar atualmente chama-se Argoplasma. Vocês que me acompanham já me ouviram fazer vários vídeos e relatar os benefícios do Argoplasma. O argoplasma tem a propriedade de usar o jato de plasma do gás argônio junto com a radiofrequência. Então, a gente atua no colágeno presente na trama fibroceptal, que é aquele tecido que une a pele até a musculatura. Como a gente consegue encurtar o colágeno desse tecido, existe uma tendência da pele aproximar da musculatura, diminuindo a flacidez e causando retração de pele na área que foi lipoaspirada. Então, hoje em dia, com o uso de tecnologia de retração de pele, a gente praticamente não tem esse efeito colateral da lipo, que é o surgimento de flacidez pós-lipo. Então, eu sempre gosto de falar para os pacientes. Acabei de fazer uma teleconsulta e a paciente me fez a mesma pergunta. Quando a gente usa a tecnologia de retração de pele, a gente está atuando em 2 frentes. A primeira, a gente vai melhorar a flacidez pré-existente. Segunda, a gente vai prevenir o surgimento de mais flacidez depois da lipoaspiração. Então, vale muito a pena fazer uma lipo
tecnológica em mãos treinadas e a paciente sendo uma ótima candidata do ponto de vista de segurança e de obtenção de resultado estético. Doutor, qual é o valor da abdominoplastia? Ione, vai ser um prazer muito grande ajudar você, mas para a gente falar em valor de procedimento, é necessário que você compareça na experiência de avaliação do cirurgião da sua confiança, para que ele possa lhe conhecer, entender a sua dor, ver exatamente o que te incomoda no momento do exame físico, para ele fazer um diagnóstico preciso, entregar um plano de tratamento, verificar se você é uma candidata segura para fazer abdominoplastia e se há necessidade de fazer algum procedimento complementar, por exemplo, lipoaspiração na região pubiana, lipoaspiração no flanco, ou se ele precisa fazer uma lipoenxertia muscular do músculo reto abdominal, se você tiver muita flacidez da parede muscular anterior do abdômen. E aí sim, você vai passar com a planejadora financeira para ela te ajudar na concretização do sonho, que é a realização da cirurgia. Passar valor antes de conhecer a paciente, antes de entender a história da paciente, acolher a dor da paciente, a angústia, o medo, a principal queixa, passando segurança, confiança, entregando valor, não é o procedimento mais correto. Então, meu conselho é que você escolha um cirurgião que lhe transmita segurança, que seja um cirurgião experiente, que possa te conduzir nessa jornada cirúrgica memorável, para que você enxergue valor, tenha um resultado que você mereça e assim você vai conseguir fazer o seu planejamento financeiro. Dr. Bruno, quanto tempo eu posso fazer abdominoplastia após uma cesárea? Ótima pergunta, Glenda. E essa pergunta vai esclarecer muitas pessoas que possuem a mesma dúvida. Após uma cesárea, a paciente entra no período de puerpério. Então, o ideal é que a paciente espere 6 meses depois da cesárea para ela fazer a cirurgia de contorno corporal. Por quê? Porque nesse período a paciente já vai passar por todas as involuções pós-gestacionais, tanto hormonais quanto anatômicas do seu corpo. E provavelmente, se ela estiver focada, ela já vai conseguir perder o peso que ela ganhou durante a gestação e vai operar próxima do peso adequado ou, no cenário melhor, dentro do peso adequado. E aí sim ela vai se tornar uma candidata segura e de qualidade para desfrutar do melhor resultado estético que a cirurgia de contorno corporal pode entregar para ela. Doutor, lipo somente na barriga mais abdômen é considerada cirurgia tripla? Ótima questão. Se a paciente faz abdominoplastia, o cirurgião pode fazer uma lipo do retalho abdominal, a lipo do flanco e a lipo da região pubiana, porque esse procedimento está considerado como complementar à abdominoplastia, então continua como cirurgia simples. Se a gente vira a paciente de costas na mesa e faz a lipo dos pneuzinhos, que é a lipo do flanco, lipo das costas, lipo do culote, da bananinha, que é aquela região embaixo do glúteo, aí configura uma cirurgia tripla, cirurgia dupla. E a cirurgia tripla é quando a gente faz essa abdominoplastia associada à lipoaspiração das costas e mais algum outro procedimento. Por exemplo, mama, que seria a mummy makeover, ou braquioplastia, ou rinoplastia, e aí sim é considerada cirurgia tripla. Quanto tempo médio de recuperação pós-operatório da abdominoplastia? Vamos lá, Tati. A paciente que faz abdominoplastia, em primeiro lugar, deve se programar no período pré-operatório, porque é muito importante que ela opere em condições ideais. Essa paciente deve ser uma candidata segura em todos os quesitos no período de programação pré-operatória. Quando eu falo uma candidata segura, ela deve estar no peso adequado, não pode estar fumando, não pode estar usando nenhum tipo de droga ilícita, não pode estar com nenhuma comorbidade descontrolada, como por exemplo pressão alta ou diabetes. Se ela possuir comorbidades, todas devem estar controladas. O paciente deve estar já fazendo dieta, atividade física regular, porque perpetuar essas características que agregam melhor qualidade de vida são muito importantes para o paciente perpetuar o resultado, não só perpetuar, melhorar o resultado estético que a abdominoplastia vai entregar. Dito isso, a paciente tem um tempo de convalescência, um tempo de recuperação de cerca de 15 dias. Nos primeiros 7 dias, a paciente anda levemente encurvada. Com 7 dias, a paciente já pode andar totalmente ereta. A gente retira o dreno abdominal, que eu deixo de rotina na abdominoplastia. E aí, com 15 dias, a paciente já pode retirar a meia antitrombose. O paciente já consegue dirigir normalmente, já pode trabalhar e fazer qualquer tipo de atividade doméstica, até mesmo varrer a casa ou cozinhar. Então, com 15 dias, a paciente volta à vida praticamente normal.
Com 30 dias, a paciente está liberada para fazer atividade física aeróbica, caminhada, esteira, bicicleta, transporte, spinning, e já pode voltar a fazer musculação para membro inferior. Com 2 meses, a paciente já tira a cinta, a paciente pode voltar a fazer atividades físicas normais, inclusive musculação, crossfit, pilates, pode já fazer atividade em piscina, e se for tomar sol, é necessário proteger a cicatriz para evitar a exposição solar excessiva precocemente, para que a cicatriz fique com o melhor aspecto estético possível. A partir de qual idade você indica a cirurgia das pálpebras? Muito boa pergunta, Denise. Não tem idade. Eu já fiz blefaroplastia em paciente de 30 a 35 anos, porque essa paciente tinha uma tendência familiar a ter um excesso de pele na pálpebra superior.